Alô, galera! Bom dia! Eu sou o professor Claudão. Estamos aqui para resolver mais uma questão do Enem 2015, da prova A Azul, questão 151. Vamos ler? O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e dessa forma reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina, nessa faixa etária escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja no máximo de 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura de modo a atingir essa meta. Primeira proposta, vacinação de 90% do público-alvo. Segunda proposta, vacinação de 55,8% do público-alvo. Terceira proposta, vacinação de 88,2% do público-alvo. Quarta proposta, vacinação de 49% do público-alvo. E quinta proposta, vacinação de 95,9% do público-alvo. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. A proposta implementada foi a de número... Gente, a proposta aqui é a proposta referente à vacinação de tantos por cento. E aqui varia da proposta 1 à proposta 5. Né? Então nós vamos calcular X%, é o que nós queremos, de vacinados. Né? No caso, meninas, né? Vacinadas. E 100 menos X% das não vacinadas. Né? Se vacinadas for no X%, não vacinadas, claro, será 100 menos X%. Então essa é a primeira ideia que nós vamos ter. Segundo, eu preparei aqui para vocês uma tabela, tá ok? No Excel. E essa tabela eu separei o seguinte. Vacinadas, não vacinadas, eu coloquei as saudáveis da cor verde e as doentes da cor vermelha. É claro que nós vamos trabalhar com as doentes. Por quê? Porque aqui na questão ele deixou bem claro que é o seguinte, olha, decidiu, né, o município vacinar meninas em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária escolhida ao caso vir a desenvolver essa doença, ou seja, aquelas que vão desenvolver a doença vão ser no máximo de 5,9% das meninas. Então a gente vai trabalhar com essas aqui, ok? Vamos voltar lá para o Excel e vamos pesquisar aqui. Bom, a primeira coisa, vamos analisar das não vacinadas. As meninas não vacinadas, elas ficam bem fáceis, porque olha só, em uma população não vacinada, como diz aqui, olha, né, vou sublinhar, numa população não vacinada, o HPV acomete 50% delas, ou seja, 50% dessas que não foram vacinadas, elas, ao longo das suas vidas, ficarão doentes e outras 50% ficarão sadias. Então, aqui, saudáveis, 50% e doentes, 50%. Muito bem. Já vimos isso aí. Bom, a proposta, como vimos desde o início, X% das vacinadas, que a gente vai realmente calcular, porque é a proposta que vamos estudar. E, logicamente, como X% foram das vacinadas, 100 menos X serão das não vacinadas. Bom, essas duas informações aqui vão ser importantes, porque nós vamos calcular exatamente o valor de X. Agora vamos para as vacinadas. As vacinadas eu deixei para depois, apesar de ser a primeira a falar no problema, né, que diz que 98%, né, da vacina ela é eficaz durante a vacinação. Ou seja, se 98% é eficaz, 2% é não eficaz. Essa não eficaz é como se não fosse vacinada, porque não surtiu nenhum efeito. Então entraria também no conjunto de população não vacinada, não é isso?
E o conjunto de população não vacinada, que é 2%, nós já vimos aqui. O HPV vai acometer 50% delas, ou seja, 50% de 2% vai ficar doente e 50% de 2% vai ficar saudável, ou seja, 1% doente e 1% saudável, concorda comigo? Então, olha só, nós vimos que 98% da vacina é eficaz e 2% é não eficaz, né? Então, 98% é eficaz, sendo que essa 2%, nós vimos também que não foi eficaz, logicamente considerado como não vacinado. Então, vimos que o HPV vai acometer 50% desses 2%. Então, 1% vai ficar saudável, verdinho, e 1% vermelho vai ficar o quê? Doente. Então, 98 mais 1, 99% vai ficar saudável e 1% vai ficar doente. Então, aqui, olha, 99% saudável e 1% doente. Mas, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar exatamente com essa faixa vermelha aqui e com a proposta que a gente vai querer achar. Sabendo que esses doentes aqui, nós vimos aqui no problema, novamente vou falar, né? Que é o que interessa, né? Que foi uma informação importante, vai vir a desenvolver essa doença, no máximo 5,9%. Então, como nós vamos colocar isso algebricamente? Voltamos aqui, né? Vou dar aqui uma diminuída e vamos ver aqui, olha. Vou dar uma diminuída aqui no zoom e vamos dar uma olhada aqui novamente nessa tabela que eu já havia feito anteriormente, né? Saudáveis e doentes. Só que eu vou pegar o quê? Os doentes. Vou pegar exatamente essa faixa aqui. Desculpa, essa faixa aqui. Os doentes, é o que interessa, é essa aqui. E, logicamente, a proposta. Então, como que eu vou trabalhar aqui? Ó? X% vezes 1% das vacinadas, mais 100 menos X% vezes 50% das doentes não vacinadas. Então, ó, X%, que é a proposta, vezes 1% das doentes vacinadas, mais 100 menos X% vezes 50% das doentes não vacinadas. São todas doentes, vai ser igual a 5,9%, ok? Então, continuamos aqui. Então, deu essa equaçãozinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó, o porcento aqui no primeiro membro e o porcento lá no segundo membro. Então, como que ficou a equação? X% vezes 1 mais 100 menos X% vezes 50 igual a 5,9, ok? Agora, um detalhe interessante. O X% eu vou transformar em número fracionário para ficar mais fácil, gente. É algo importante a gente usar. Toda vez que aparecer número decimal ou porcentagem, a gente passa para a fração que vai ficar bem mais fácil. Olha só, então aqui vai ficar x sobre 100 mais 100 menos x sobre 100 vezes 50 igual a 5,9. Tirando aqui o MMC, né? O MMC aqui é 100. Então, vou multiplicar aqui, ó, o 5,9 por 100, que vai dar o quê? 590, ok? Aqui, eu vou usar a ordem distributiva, 100 vezes 50, 5.000, ok? E 50 vezes x, 50x, ok? Com isso, a equação vai ficar x mais 5.000 menos 50x igual a 590, ok? X menos 50x menos 49x. O mais 5.000 vai para o outro lado, trocando de sinal, menos 50. 590 menos 50, menos 4.410. Agora, olha só, multiplico tudo por menos 1 para trocar de sinal. E o 49 vai para o outro lado, o quê? Dividindo, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Dessa maneira aqui, ok? X vai ser igual a 4.410, divide por 49. Portanto, X vai ser igual a 90. Com isso, gente, eu acabo de achar
a proposta correta, que é a proposta 1, 90%. Ok? Então aqui eu vou responder para vocês a opção letra A de água. Ok, gente? Forte abraço.